sábios. Hoje eu quero ver com vocês, capítulo 3, as marcas da sabedoria. E semana que vem, nosso missionário vai terminar essa série falando sobre os benefícios da sabedoria. O que é a sabedoria, o que é a insensatez, como nos tornamos sábios. Hoje, como eu sei que eu cheguei lá, quais são as marcas de uma pessoa realmente sábia. E semana que vem a gente fecha a série bem completinha, os benefícios da sabedoria, tá bom? E depois a gente entra no livro de Malaquias, um tema chamado Quando as Máscaras Caem. E Deus vai nos chamar aqui a levar a vida cristã a sério, porque diante dele não tem como esconder, não tem máscaras. Ô poderoso, hein? Você não foge não, hein? Você vem, tá bom? Então é isso, tá bom? E a gente segue em frente. Capítulo 3, a gente vai ler do verso 1 ao verso 12. As marcas da sabedoria. Olha esse texto, acompanha comigo. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandone você. Amarre-as ao pescoço e escreva-as na tábua do seu coração, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afasta-se do mal. Isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Honre ao Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Verso 11, meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, e nem se aborreça com a sua repreensão. Vamos ler juntos o verso 12? Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Essa é a palavra de Deus. As marcas da sabedoria. Deixa eu começar com a introdução desse livro aqui. Ó. O autor diz que a gente vive numa era de tolice. O perigo é que podemos nos acostumar com ela e passar a acreditar que é normal ser insensato, mas não é. O problema de quando uma virtude se torna escassa, como a sabedoria, você acaba correndo dois perigos. O primeiro, achar que pessoas que são só um pouquinho melhor de que aquilo é o padrão da sabedoria quando não é. E passar a acreditar que não é possível mais encontrar pessoas sábias no nosso meio. Vivemos numa era de insensatez e corremos o risco de normalizar a tolice. O autor abre o livro dizendo assim: nosso mundo tem cada vez mais informação, porém, cada vez menos sabedoria. É verdade, não é? Mais dados, porém, menos clareza. Mais estímulo, porém, menos síntese. Mais distrações, menos quietude. Mais pessoas que sabem tudo, porém, menos ponderação. Muitas e mais opiniões, não é verdade, gente? Menos pesquisas. Mais palavras, menos atenção. Mais julgamentos, menos observações. Mais diversões, menos alegria. Há muito mais nesses tempos, porém, somos menos e todos nós sentimos isso. Você concorda com o autor? Vivemos num tempo em que a nossa sociedade, a nossa cultura elevou a liberdade individual como se fosse o único valor da vida humana. Num certo tipo de evangelho, de crença, de que se concretizarmos os nossos desejos mais sinceros e profundos, então finalmente encontraremos a vida bem-aventurada, a vida feliz. O problema é que temos visto pessoas cada vez mais egocêntricas e menos sábias. Relacionamentos cada vez mais líquidos que escorrem por nossas mãos e fragmentados, e menos famílias unidas e vibrantes.
Vemos pessoas com muitos projetos, com muitas intenções, mas cada vez sem propósito, sem direção, sem certeza de quem são e do que estão fazendo, e por isso com um vácuo existencial. Vemos pessoas com muita espiritualidade, porém sem o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Mas uma religião água de açúcar, diluída, muito humanista, mística, baseada apenas nos seus próprios interesses. O problema disso, o resultado disso, é que estamos vendo uma sociedade se degenerando. E como eu disse, o problema da insensatez, especialmente no Brasil, não é apenas que nós normalizamos por vezes a insensatez, mas no Brasil parece que nós estamos começando a glamorizar a insensatez. Olhe para aquelas pessoas que são referências na nossa cultura. Olhe para as pessoas que ganham realmente dinheiro, fama, destaque nas redes sociais, ao nosso redor. São pessoas intragáveis, caprichosas. Esses dias fizeram uma lista dos influenciadores e deram nota para o comportamento deles. Eu acho que ninguém passou de ano. E aquilo deu um pau, vocês viram isso aí? Vivemos numa era de aparência. É preciso mais parecer do que ser. E eu e você não estamos imunes a isso. Eu quero que você entenda, eu não estou como pastor. E você não está. Mas o livro de Provérbios está aqui para nos chamar a atenção e para nos convidar de que apesar do fato que vivemos numa era de insensatez, Deus ainda é capaz de tornar homens e mulheres sábios para a sua glória nesta vida. Amém, gente? Eu sei que a gente consegue ver qual é o perfil da insensatez, mas nessa manhã o Senhor nos chama para olhar para o outro lado. Olhar para ver qual é o perfil da sabedoria. Quando você pensa numa pessoa sábia, qual é a imagem que vem na sua mente? Que características ela tem? Que marcas ela carrega dentro de si, fora de si? Como ela vive? O que ela faz? O que ela deixa de fazer? É isso que o Senhor quer que você veja. Por isso o sermão de hoje você precisa ter imaginação. Não apenas entender os argumentos, mas conseguir visualizar uma pessoa. E ao final desse sermão, eu serei bem sucedido se você conseguir visualizar o próprio Senhor Jesus Cristo. A personificação da sabedoria. E visualizando Ele, você possa desejar ser um pouco mais parecido com Ele e por isso ser mais parecido com a sabedoria também. Como eu disse na abertura dessa série, a sua vida é preciosa. A sua vida é preciosa. Talvez você não sinta tanto isso, mas o Senhor ama você, e o Senhor tem você como precioso aos seus olhos. Por isso, se una a Ele, e cuide de você, faça um bem para você, para a glória de Deus e para esse mundo. Seja um pouco mais sábio em 2025. A ideia central desse sermão é que a sabedoria, manifestada na pessoa de Jesus Cristo, é marcada por um coração piedoso, que gera, que leva a verdadeira felicidade baseada na vontade de Deus. Você talvez possa pensar que isso é um pouco repetitivo, e é, porque a repetição ela é uma estratégia pedagógica. Ninguém aprende se não aprender a repetir. E a Bíblia está cheia de repetição, porque nós precisamos fazer com que essas verdades saiam da mente e percorram o caminho mais longo na vida de alguém, 45 centímetros, da mente até o coração. Deus não quer apenas que você saiba disso, mas que você creia que a sabedoria é vista num coração piedoso e que uma vida sábia conduz à felicidade verdadeira, porque ela está baseada no autor da vida. Amém, gente? A gente pode ver duas marcas. São duas marcas. De maneira interessante, os teólogos se debatem para tentar entender como que Salomão estruturou gramaticalmente o seu escrito, essa argumentação. Alguns dizem de que o capítulo 3, do verso 1 ao 12, possui 6 marcas. São 6 fatores
que mostram para a gente, que pintam uma imagem de uma pessoa sábia. Mas de maneira muito interessante, eu consultei o teólogo, a teóloga que eu mais consulto quando eu tenho assim, dúvidas acerca de um texto, que é a minha própria esposa. E lendo junto com ela, eu falei assim, olha, eu não estou conseguindo estruturar. Ela leu o texto junto comigo, a gente começou a conversar e a Jaque disse, você já percebeu, meu bem, amorzinho? Ela falou outros adjetivos, mas por uma questão aqui de eu não vou falar, tá bom? Nem sei porque eu disse, mas tudo bem, vai. E que na verdade esse texto se divide em 2 blocos. Do verso 1 ao verso 6, parece que Salomão está falando de marcas internas, pessoais. Coisas que a pessoa carrega dentro de si mesmo, da sua formação interna, da sua mente, seu caráter, suas afeições, ele está falando sobre isso. E do verso 7 ao verso 12, ele está falando de marcas externas, como que ele age diante das pessoas, com seus bens e suas realizações. E a Jaque me ajudou a perceber que é isso. A primeira parte, as marcas internas, falam sobre coisas pessoais. Quem você é, quem você precisa se tornar. E do verso 7 ao verso 12, como isso se manifesta lá fora, nas suas relações, no seu dia a dia. E nós vamos ver esses 2 blocos. As marcas internas da sabedoria, por um lado, verso 1 ao 6. E as marcas externas da sabedoria, verso 7 ao verso 12. Eu quero que durante esse sermão você possa fazer um exercício difícil. Muito difícil para membro de igreja. Você se comprometer a não pensar na pessoa que está sentada do lado de você, tá bom? Você se comprometer a pensar em si mesmo, tá joia? E se você está de mão dada com o seu cônjuge, com um parente, você está do lado, por favor, não dê de cotovelo nela, tá bom? Por favor, faça isso, tá joia? Fique com você mesmo e depois você conversa no almoço, daí no almoço, no privado, você dá na cabeça dela, pode ser? Vamos se comprometer assim, tá bom? Então é isso, as marcas da sabedoria. Volta os olhos comigo, verso 1 até o verso 6, as marcas internas da sabedoria. De maneira interessante, Salomão, talvez no português a gente não perceba muito, eu vou tentar mostrar para você, ele dividiu 3 primeiras marcas internas da sabedoria. Ele começa com um chamado, dizendo, meu filho, viver numa era insensatez não é uma questão somente dos nossos tempos pós-modernos. No tempo antigo havia muita tolice também. A tolice acompanha a raça humana desde quando o primeiro casal tolo caiu da graça de Deus, no Éden. E Salomão está dizendo para os seus leitores com afeição, como eu disse, Salomão não está tecendo um trabalho de conclusão de curso, não está fazendo uma argumentação nas normas da ABNT, ele é um estadista comprometido a formar uma nova geração. Ele está dizendo, por mais que você vive numa era de pessoas tolas, não se acostume com isso. Seja sábio, ouça as minhas palavras. Se comprometa a refletir sobre a sua história, sobre você, sobre as suas qualidades e suas fraquezas. Seja honesto. E ele chama dizendo, meu filho, escute o que eu tenho para te dizer. A palavra escutar o que eu tenho para dizer não é apenas dar ouvidos, mas é considerar com seriedade, porque a vida é uma dádiva do Criador. É uma dádiva do Criador. E ele então faz uma argumentação aqui. Primeiro ele diz, como a literatura sapiencial, a literatura de sabedoria do Antigo Oriente, ele dá ordens, uma ordem negativa daquilo que ele deveria se abster, e uma ordem positiva daquilo que ele deveria seguir. E depois, ao final dessas 2 ordens, ele fala que tipo de recompensa o seu filho terá se ele ouvir. Então é isso que a gente vê. A gente vai ver a ordem negativa, a gente vai ver a ordem positiva, e no final vamos refletir sobre o tipo de recompensa que a palavra de Deus está nos dizendo se seguirmos esse caminho. E a primeira tem a ver com a formação da mente. A formação da mente. Salomão está dizendo que a primeira marca da sabedoria é uma mente bem formada. Ele diz, meu filho, não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos. Ensinos e mandamentos aqui, a Torá, a lei, ela pode se referir especificamente à lei que Deus deu a Moisés e que foi revelada à nação de Israel, mas de maneira, a gente pode estender a isso olhando para toda a Bíblia.
a lei, a vontade de Deus revelada não apenas para Moisés, mas revelada por meio dos profetas, do próprio Senhor Jesus Cristo, pelos apóstolos de Cristo, o cânon, a escritura, os 66 livros que nós julgamos serem inspirados pelo próprio Deus. Estamos falando disso. Que você não se esqueça daquilo que Deus quis que você soubesse. Deus já revelou qual é a vontade dele para nós, em diversas questões, temas e matérias da vida humana, sobre Ele mesmo, sobre nós, sobre este mundo, como as coisas foram criadas e por que elas foram criadas, por que Deus trouxe você à existência, exatamente você, porque as coisas deram errado, porque sofremos, o que Deus está fazendo na nossa vida e como Ele ordena que a gente viva agora, na totalidade de tudo que envolve sermos nós. Esses ensinos, Salomão está dizendo que você não se esqueça disso. A expressão não se esqueça pode ter dois sentidos aqui. No sentido de não desprezar, a pessoa esquece porque ela não considerou aquilo valioso. Pense bem quando você esquece de alguma coisa, se não é porque você estava pensando em outra, porque tinha outra prioridade, porque tinha outra coisa ganhando a sua atenção, e você não se lembrou de algo que você sabe no fundo que é importante, mas porque outras coisas tomaram o seu coração, você se esqueceu. O que Salomão está dizendo é, você e eu precisamos ter a palavra de Deus como preciosa aos nossos olhos, como algo que nós não podemos deixar de lado. Você me ouviu bem? Não podemos deixar de lado. Depois da ordem negativa, ele fala aí que você guarde no seu coração, porque estar diante da Bíblia, estar diante dos ensinos do Senhor, não é apenas um exercício mental, intelectual, de você decorar algumas sentenças. A palavra guardar no coração significa entesourar. Você pegar algo e distinguir como algo precioso. Você tem algo que você entesourou na sua vida? Meu filho Heitor entesourou o videogame dele. E ai de você chegar perto daquele negócio. Todos nós temos isso, não é? Temos coisas que nós temos como um valor, e Salomão está nos lembrando que o ensino do Senhor, que a palavra do Senhor, que você priorize tanto ao ponto de você jamais deixá-la de lado. E que você guarde no seu coração ao ponto de que aquilo sempre está dentro, girando como um valor dentro do seu coração. Você já não acha isso interessante? Porque numa época de muita informação, numa época de muitas propostas, nós podemos correr o risco, não de que com a boca dizer que nós desprezamos a palavra de Deus, mas no dia a dia, na verdade, não valorizamos como ela deve ser valorizada. Eu te pergunto, você não precisa responder, nessa última semana, quantas vezes você fechou a porta do seu quarto ou na mesa da sua casa e você esteve com o seu coração diante da palavra de Deus? Com a correria da vida, com uma vida urbana, com tantas atividades, é fácil deixar de lado, sim ou não, gente? Não podemos deixar. A primeira marca de uma pessoa sábia é que a sua mente está sendo alimentada, ela está guardando, entesourando e não deixando de lado aquilo que o Criador diz, a voz do Senhor. E aqui não tem jeito, gente. Você não se tornará sábio se você não conhecer a Bíblia, você me ouviu? Quanto mais de Bíblia você conhece, mais potencial para ser sábio. Quanto menos de Bíblia você conhece, mais potencial para ser tolo, insensato. Eu quero falar para você, geração conectada, olha o risco que nós corremos, olha o risco que nós corremos. Você quer saber de algum assunto, você quer conhecer sobre algum tema, o que você faz? Procurar algum influenciador que fala sobre isso, procurar algum curso de alguma influência que tem algum curso a oferecer, e por mais que podemos encontrar bons livros, podemos encontrar boas pessoas que nos ajudem, no entanto, a nossa fonte primária de conhecimento de Deus não pode ser terceirizada. Você precisa estar diante da sua Bíblia, da palavra de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, você tem Bíblia? Você tem Bíblia? Por favor, entre na Amazon. Bíblia, coloca assim, ó, Bíblia. Vai baixar um monte. Compre uma Bíblia, tenha a sua Bíblia.
você precisa ter a Bíblia como um valor. Mas não apenas isso, eu também acho que esse texto nos ajuda a nos identificarmos com uma igreja local. Se você está nos visitando aqui nessa igreja, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você venha de uma outra igreja, talvez com um louvor mais vibrante. Talvez na sua outra igreja as pessoas gritavam, choravam, se jogavam no chão e você achava isso maravilhoso. E está tudo bem, por mais que é estranho, mas você achava isso maravilhoso. Então você chega aqui, a gente canta, a gente adora, mas chega um momento que a gente para e o sermão tem 45 minutos e você não consegue se concentrar em 45 minutos de exposição bíblica. Sabe por quê? Porque a sua mente está sendo forçada a expandir. É isso. E você precisa valorizar isso. Não escolha a igreja mais próxima da sua casa. Escolha uma igreja mais próxima da sua Bíblia. Porque se uma igreja está centrada na palavra de Deus, há a sabedoria de Deus para você. Aproveite os programas da igreja para de semana que vem, fevereiro, nós vamos abrir as inscrições para os pequenos grupos. Para a Academia Nova Cidade, que é a nossa escola bíblica de formação que vai acontecer durante a semana aqui. Se inscreva, se dedique a crescer no conhecimento para que você não se esqueça dos mandamentos do Senhor e guarde no seu coração os seus ensinos. Para que o tempo passe e você tenha uma mentalidade cada vez mais bíblica. Você me ouviu? Não uma mentalidade de gente tipo tradicional. Agora deixa eu debater nos tradicionais, né? Que decorou quais são os filhos de Abraão e os filhos de Jacó. Decorou quais são as 12 tribos de Israel, mas cria os filhos de maneira desastrosa. Você conhece gente assim? Gente que sabe dizer a geografia do primeiro século, mas conduz sua língua de maneira perversa e mundana. O conhecimento de Deus só é verdadeiro quando ele transforma a sua vida. Não é apenas informação na cabeça para você se achar. Me diga se você conhece da Bíblia, quando ela está moldando o seu caráter e seu comportamento. Você me ouviu? Porque o conhecimento de Deus é para te tornar uma pessoa sábia como Jesus. E não como os tiranos e perversos desse mundo. Ainda que você está recheado de informação da Bíblia na sua cabeça. Você me ouviu bem? Não se esqueça da palavra de Deus. E qual é o benefício? Olha só como interessante, verso 2 ele diz: porque eles aumentarão seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. O texto é difícil, porque parece uma promessa, né? Se você viver conforme a Bíblia, você vai até os 100 anos. Você vai mais que o japa, velho. Sabe que o japa passa de 100, né? Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Nós sabemos pessoas piedosas que amaram o Senhor e que morreram com 30, morreram com 20, morreram com 40 anos. Esse não é o ponto. Ele está apenas dizendo que, de uma perspectiva humana, a Bíblia, o conhecimento de Deus, vai te livrar de colocar a sua vida em risco. E vai te ajudar a fazer com que a sua vida aumente, se alargue. E de maneira interessante, o final do verso, lhe acrescentarão anos de vida e paz. É uma palavra só no original, shalom. A palavra mais cara para o judeu. Shalom, não é apenas paz no sentido de estar tranquilo, ter uma paz interior diante das circunstâncias. Significa a restauração da humanidade e da totalidade da vida humana criada por Deus. Significa experimentar isso. Quanto mais você está crescendo no conhecimento do Senhor e vivendo conforme isso, você tem mais paz na sua mente, nos seus relacionamentos. Você tem paz porque você sabe qual é a sua vocação neste mundo. Você tem paz porque você não está apegado ao dinheiro, à fama e aos prazeres. Você tem paz e estabilidade, você está vendo a sua vida florescer. Ô gente, não é isso que você quer? Eu tenho certeza que é isso que você quer. E eu tenho certeza também que é isso que você quer para os seus filhos. Por isso, a primeira marca interna da sabedoria é uma mente bem formada, cheia do conhecimento de Deus. Mas uma segunda, a partir do verso 3 e verso 4, ele vai falar sobre o caráter. Olha só como interessante, ele diz: e não deixe que a bondade e a fidelidade abandone você. Essas duas palavras, bondade e fidelidade, é um casal de palavras que geralmente aparecem juntas no Antigo Testamento. Bondade aqui, hesed, pode ser melhor traduzida como amor leal. Amor leal. E emet, fidelidade, significa ser íntegro, ser por inteiro, ser uma única pessoa,
quando estão vendo e quando não estão vendo. Você é um único ser, independente de onde você está, por isso você é fiel, você é por inteiro. E os teólogos se debatem porque Salomão está dizendo que a bondade, o amor leal e a integridade, a fidelidade, que você não abandone, mas que você ate ela ao seu pescoço. A figura é muito bonita, de um colar. Um colar de joias preciosas. E a segunda imagem é que você escreva nas tábuas do seu coração. A imagem tirada de Deuteronômio, obviamente, em que Deus está fazendo aliança com o seu povo, ele diz isso. Mas de maneira interessante, o que está sendo dito aqui é que o caráter de uma pessoa sábia é alguém, primeiro, que ela tem um comprometimento com o Senhor. Ela confia no amor leal de Deus e ela confia na fidelidade de Deus. E quando você olha para essa pessoa, para aquilo que adorna ela, para aquilo que mais chama atenção naquela pessoa, ela confia no amor de Deus e na fidelidade de Deus, no compromisso que Deus tem para com ela. Ela acredita nisso. Mas essa confiança gera transformação nela. E ela agora é conhecida como alguém amorosa, um amor leal e fiel. Uma pessoa que quando você olha, a primeira coisa que você vê nela é uma pessoa cheia de bondade, benignidade, que é fiel, confiável. É uma pessoa de uma única palavra. Você pode se apoiar nela, porque você confia que ela é íntegra. Você me ouviu? Pega essa imagem. Esses dias teve um baile de gala na Europa, e uma esposa de um chanceler, de um ministro de uma nação importante, foi ao desfile com um colar de milhões de euros, que uma marca de joias deu a ela para ela ir até aquele evento. E a maioria dos jornais falaram do evento, das pessoas que estavam lá, mas quase todos os jornais fizeram uma nota destacando que aquela mulher estava carregando em si aquele colar de joias de milhões de euros. Porque aquilo chamou a atenção, não é? E Salomão está dizendo isso para mim e para você. Quando as pessoas olharem para mim e para você, nós nos tornamos sábios à medida em que elas veem em nós algo que nos salta aos olhos. A bondade e a fidelidade do Senhor, que está gerando em nós pessoas bondosas e fiéis também. Você me ouviu? E olha só como é interessante qual é a consequência disso, verso 4. E você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. A recompensa disso é que, à medida que o tempo passe, você receberá favor. Favor significa que as pessoas depositarão confiança em você. E boa compreensão, a expressão significa boa fama. Boa fama. As pessoas falarão de você. Ô gente, isso aqui não é maravilhoso? Porque Salomão está nos lembrando que o tipo de pessoa que chama a atenção de Deus não é pessoas que fazem muito. Não são pessoas que conquistam muito. São pessoas que decidiram ser pessoas piedosas neste mundo. São essas pessoas que chamam a atenção de Deus e do céu. Pessoas bem formadas. Pessoas que têm um compromisso com Ele, que decidiram amá-lo sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. A pergunta é, você tem chamado a atenção do Senhor? Quando as pessoas olham para você, para as coisas que você escreve nas redes sociais, parentes, você é uma única pessoa nas redes sociais ou não? Você sabe disso, né? Tem gente que é meio esquizofrênico, né? Ela é uma coisa no ao vivo e nas redes sociais é outra. Você já viu isso? E daí parece que você está falando com duas personalidades, é um distúrbio mesmo, né? Você sabe, né? Ô gente, não existe esse negócio de mundo virtual e mundo real, tudo é mundo real. Quando as pessoas olham para você, quando as pessoas do seu condomínio olham para você, pastor, já não vou nem na assembleia do condomínio para elas não me verem. Mas como você lida com os seus vizinhos? No seu trabalho, deixa eu perguntar para você, como o seu chefe olha para você? Tá bom, pastor, não tenho chefe, tá bom, você é o chefe. Os seus empregados, aqueles que estão debaixo de você, como eles olham para você? O que chama atenção? Seus filhos. Eu já fui pastor de adolescentes e de jovens, agora sou pastor de igreja. E eu sempre fico me perguntando nisso.
quando os meus filhos procurarem o líder de adolescente para pedir aconselhamento, o que eles vão falar de mim? Se o seu filho buscasse um aconselhamento no gabinete pastoral, o que ele falaria de você? O que salta aos olhos? O que eles veem, o que o seu cônjuge vê em você? Reflita. Aqui na Nova Cidade você pode refletir. O que eles precisam ver em nós é que nós somos pessoas que confiamos no amor leal de Deus, e por isso estamos nos tornando pessoas lealmente amorosas. É esse tipo de gente que a gente tem que ser. Você quer a boa fama perante as pessoas que convivem com você? Olha só como interessante, vivemos num tempo de redes sociais. Vivemos num tempo em que as pessoas são capazes de fazer tudo para ter fama, inclusive encenar. Mas Salomão está dizendo que se você for esse tipo de gente aqui, a sua fama vai para além das suas realizações. Eu conheço um pastor que ele não tem redes sociais. Ele não tem Twitter. Falecido Twitter, né? Atual X, ele não tem. Ele não tem Instagram, não tem TikTok. Ele mal e mal tem um WhatsApp. Mas por onde eu vou, ele é conhecido. Como um homem de Deus, pregador fiel da palavra, um esposo maravilhoso, um pastor maravilhoso. Sabe por quê? Porque a fama desse homem de Deus se eleva muito mais do que as suas realizações. Você me ouviu? Existe muita gente conhecida no céu e na terra, mas que não está procurando destaque, porque preferiu ser alguém diante do Senhor, cheio de amor leal e fidelidade, do que ficar vivendo de aparência. Você me ouviu? Não sejamos pessoas assim. Amém, gente? Pelo amor de Deus, sejamos pessoas que somos conhecidos, que temos fama, boa compreensão e favor de Deus e das pessoas, porque estamos nos tornando como o Senhor também é. Amém, gente? Mas a terceira e última, agora ele fala das afeições. A mente, o caráter e as afeições. Olha comigo o verso 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Você sabe o que significa a palavra confiar? Confiar na Bíblia, literalmente, essa palavra hebraica significa depender. Depender. Você confia naquilo que você passou a acreditar que você depende daquilo. E eu quero que você entenda que todos nós dependemos de alguma coisa. Seja você uma pessoa religiosa ou não. Seja um membro da igreja ou não. Você depende de algo. Existe alguma coisa que você passou a acreditar que se você tiver, se você conquistar, então finalmente sua vida fará sentido. Pode ser sua carreira, por exemplo, profissional. Pode ser um relacionamento humano. Encontrar alguém para casar, construir uma vida. Pode ser seus filhos. Pode ser destaque. Seja lá o que for, para você saber pelo que você está dependendo, basta saber o que penetra os seus pensamentos mais do que qualquer outra coisa. O que você está pensando quando você está imerso nos seus próprios pensamentos? O que mais preocupa você? E o que você mais quer acima de tudo? Eu ilustro para você. Existe um filme muito doido, chamado Vingador do Futuro. Tem um remake, né, atual, mas o filme original é com Arnold Schwarzenegger. Lembra dele? A nova geração não conhece, mas nós conhecemos. Arnold Schwarzenegger. Ele foi um grande homem de Deus do passado, pregador do Evangelho. Mentira, não foi nada. Foi um artista doido aí do passado, tá bom? Ele fez esse filme, Vingador do Futuro. E a história conta, no original o filme é Recall, e conta a história de um cara num futuro distópico, apocalipse, né, apocalíptico, pós-apocalíptico, tal, futurista, e ele vivia uma vida de um proletariado, uma vida comum, ele estava frustrado. Mas então, essa empresa chamada Recall, tinha uma máquina, que se você pagasse, você entrasse na máquina, aquilo que você gostaria, o seu sonho mais profundo, a vida que você sempre sonhou de ter, finalmente se concretizaria por meio da inteligência artificial. Então, Arnold Schwarzenegger levanta dinheiro e quer experimentar a vida que ele sempre quis. Ele entra na máquina. No entanto, sabe o que acontece? Dá tudo errado. E a brincadeira do filme é, talvez você não ame as coisas que diz que você ama.
talvez você não deseja as coisas que você diz que deseja. E se você entrasse na máquina da recall, no que de fato seria revelado que você depende dela? Talvez você disse que você ama os seus filhos, mas talvez você não ama os seus filhos. Você só ama a imagem que eles produzem em você. No fundo, você ama a si mesmo, e você está usando seus filhos para as pessoas te respeitarem. Você não ama os seus filhos, você ama a si. Talvez você diz, eu amo o meu marido, eu amo o meu esposo, mas isso não é verdade. Você só ama o que ele tem a te oferecer. Porque depois que ele não te oferece mais, você está pensando em abandoná-lo. No fundo, você não ama ele, você ama o que ele consegue te proporcionar. Você diz que ama o Senhor. Eu amo o Senhor, eu confio no Senhor, eu dependo do Senhor. Basta o Senhor dizer não para você. Você fica emburrado. E você resiste ao Senhor. Você percebe que confiar no Senhor é muito mais profundo e difícil do que a gente imagina? E Salomão está dizendo, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. A palavra é bonita. Apoiar aqui significa, você tem um rio com água barrenta, suja, você precisa botar uma tábua para você se apoiar e passar por cima. Salomão está dizendo, se você botar a tábua pela qual você anda, o seu próprio entendimento, seus próprios desejos e planos, é uma tábua que vai quebrar. Você me ouviu? Porque ninguém suporta o peso da vida de alguém a não ser o Senhor. Qualquer coisa que você colocar para apoiar a sua vida, será tão pesado que vai quebrar. Você me ouviu? Só o Senhor tem força suficiente para aguentar ser o centro da vida de alguém. Por isso, não confie no Senhor e não se apoie no seu próprio entendimento. Verso 6, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Eu gosto disso. Reconhecer é uma palavra que significa olhar, ver. Uma pessoa sábia consegue ver Deus nos seus caminhos, independente de onde ela está. E aqui eu quero falar com você, eu quero pegar você. Fiquei pensando como eu poderia pegar você de jeito. E talvez você olhe para pessoas que são dadas aos seus instintos, aos seus apetites. São pessoas impulsivas. Elas saem atrás de qualquer oportunidade. Elas saem atrás de qualquer convite. Isso é uma tolice, não é? A gente viu que o fundamento da insensatez é confiar nos seus próprios sentimentos, não é mesmo? É uma pessoa que não consegue reconhecer ao Senhor. Será que essa oportunidade vem do Senhor? Será que esse convite vem do Senhor? Será que esse caminho vem do Senhor? Porque pode ser que ele não venha. Então, se ele não vem, por mais que é atrativo aos meus olhos, eu não vou fazer. Mas tem pessoas que não conseguem, não é mesmo? Mas, por outro lado, existem pessoas muito racionais, muito ponderadas, pessoas analíticas, e que vivem investigando se aquela convite, se aquela oportunidade é boa ou não, é proveitosa ou não. Mas você pode ser uma pessoa racional e ponderada e ainda assim não reconhecer o Senhor. Porque o que guia você a reconhecer tal coisa é se tal coisa é proveitosa para você. Mas o texto não diz que você tem que reconhecer se aquilo é proveitoso para você. Tem que reconhecer se aquilo é proveitoso para o Senhor. Você me ouviu? E mesmo você é uma pessoa racional, você pode ser tão tola quanto aquela pessoa dada aos seus desejos e apetites. Porque no fundo vocês são iguais. Pessoas que não reconhecem o Senhor nos seus caminhos. E por isso que o Senhor está dizendo para você, seja você racional ou não, dada ao impulso ou não, a questão não é se quanto você consegue avaliar se aquela oportunidade vai trazer benefícios. Ser sábio significa avaliar o quanto aquela oportunidade vem do Senhor ou não. Você me ouviu? Às vezes, muitas coisas que o Senhor coloca no nosso caminho não são racionais. É verdade, não é? Não são boas aos nossos próprios olhos no início. Vai nos custar caro, vai nos fazer perder dinheiro, perder tempo, mas ainda assim vem do Senhor. Sim ou não, gente? Todos nós sabemos que o Senhor nos coloca em situações assim. Por isso, não confie no seu próprio entendimento, confie no Senhor. Você me ouviu? Uma pessoa bem formada, que está experimentando e manifestando as marcas da sabedoria, primeiro, ela tem a sua mente cheia da Bíblia, da Palavra de Deus. O seu caráter está sendo transformado e aquilo que ela é marcada, quem ela é. E o seu coração passou a confiar cada vez mais no Senhor e não em si mesmo.
ela experimenta shalom, favor e graça diante de Deus e das pessoas. E o texto diz, e o Senhor endireitará as suas veredas. A imagem é bonita. No Campeche, quando a gente se mudou lá, a rua era toda de buraco, rua de barro. E então o pessoal se reuniu, chamou a prefeitura para endireitar a rua. É isso que o texto está dizendo. Se você confiar no Senhor, Ele vai planar, Ele vai tornar a sua vida uma bela avenida para você andar por cima dela. Não é isso que você quer, gente? Eu tenho uma aplicação para os nossos filhos. É muito comum no livro de Provérbios, ou na nossa vida, a gente sempre ensinar os nossos filhos o que eles não devem ser, não é? E a gente é muito bom em botar terror nos nossos filhos, não é? Ó, se você não mudar, você vai ser que nem o Zezinho lá, o filho de não sei quem, ó, ficou grande, maconheiro, vagabundo, sem vergonha, preguiçoso, foi para as drogas, matou a mãe, passou 2 anos preso e agora está vendendo latinha. Você vai ficar assim, hein? Você é esse tipo de pai e mãe que aterroriza os seus filhos? Fala a verdade, hã? Fala a verdade. E tem que aterrorizar mesmo, às vezes tem que aterrorizar, tá bom? Né? Seu filho não valoriza a comida, não faz nada que você faz, pega um monte de criança desnutrida, não é? Bota na frente e diz, ó, o que tu vai ser, ó? Você é tipo de gente? Mas, ó, gente, escute aqui, ó. Um pai que educa bem os seus filhos não apenas diz o que ele não deve ser, um pai também diz o que ele deve ser. Você me ouviu? O livro de Provérbios não são apenas alertas do que nós não devemos fazer, mas são encorajamentos de quem devemos nos tornar. Por isso, na criação dos seus filhos, aprenda a ter esse duplo arsenal. Você me ouviu? Faça isso. Eu tenho certeza que vai ajudar seus filhos. Amém, gente? Você pegou as marcas internas? Então volta comigo agora a partir do verso 7, vamos caminhar para o final, as marcas externas. Olha só como é interessante, no verso 7 em diante, novamente ele tem uma tríade de conselhos. E de maneira muito curiosa, quando você para analisar, são marcas externas. Ele continua com a mesma estrutura, ele diz o que não deve ser, o que deve ser e as recompensas daquilo, mas Salomão escolhe 3 áreas da vida, que são as 3 áreas principais da vida de qualquer ser humano. Relacionamentos, lidar com pessoas, verso 7, verso 8. Dinheiro, verso 8, verso 9, verso 10. E circunstâncias da vida, verso 11 e verso 12. Ele vai dizer, uma pessoa sábia, é assim que ela age com pessoas, é assim que ela age com dinheiro, e é assim que ela age com as circunstâncias. Olha primeiro, quando ela age com pessoas, verso 7, verso 8. Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e afasta-se do mal. Toda vez que o livro de Provérbios diz para você se afastar do mal, ele está dizendo para você se afastar de pessoas más, de pessoas adúlteras, cheias de imoralidade, de pessoas preguiçosas, de você não entrar em negócio com gente que não é trabalhadora, que não pensa que nem você, vai se dar mal, de você se afastar de pessoas perversas que maquinam mal contra os outros, porque um dia ela é teu aliado, depois ela vai pensar 2 vezes em puxar o teu tapete. E Salomão está dizendo, tome cuidado com quem você anda. Tome cuidado com quem você coloca na sua vida. Não seja sábio aos seus próprios olhos em avaliar as pessoas. Tema ao Senhor. E se afaste do mal. Se afaste de pessoas imorais. Se afaste de pessoas soberbas, tóxicas, sim ou não? Se afaste de pessoas que são preguiçosas, não estão comprometidas com desenvolver e trabalhar. Se afaste de pessoas que parece o Tasmania. Lembra do Tasmania? É tão translocada que quando entra bagunça tudo, não é mesmo? Se afaste. E olha só o que ele diz, olha só como é interessante. O que isso vai gerar para nós, quando uma pessoa sábia está escolhendo suas companhias, em quem se aliançar? Em quem se aliançar? Ele está dizendo, isso será um refrigério, um remédio para o seu corpo e um refrigério para os seus ossos. Eu gosto disso. Ô gente, a quantidade de gente que está adoecendo emocionalmente, está adoecendo psiquicamente, porque convive com gente má, sim ou não?
com o chefe mau, não é? Com um sócio mau, com um cônjuge mau, com amigos maus, está adoecendo. E Salomão está nos lembrando, você quer ter uma vida sã, com uma mente sã, a sabedoria vai ajudar você, quais tipos de pessoas você vai se aliançar. Eu já falei isso aqui, vou falar de novo, saiba bem com quem você vai se casar. Escolha bem, seja tolo, seja sensato. Olha aqui, você tem negócio, você é um empreendedor, empresário, pelo amor de Deus, saiba com quem você vai fechar a sociedade. Não seja insensato, escolha bem. Mas vale 1 milhão de vezes uma pessoa que não é muito habilidosa, mas tem um caráter piedoso, do que alguém muito habilidoso em vender, em desenvolver, mas alguém imoral, perverso, ganancioso. Sim ou não, gente? Pense bem. Uma pessoa sábia sabe até onde ir com as pessoas. A sabedoria ajuda você, marca você nos seus relacionamentos. Mas olha só também, no verso 9, verso 10, ela fala sobre dinheiro, a segunda área sensível para nós, não é? Ele diz, honre ao Senhor com seus bens, e com as primícias, os primeiros frutos de toda a sua renda. E aqui pega para nós, não é? Floripa, uma cidade gananciosa, transvestida de bem-estar. Uma cidade gananciosa, transvestida de bem-estar. A palavra honrar significa peso. E Salomão está dizendo, quando você está administrando o seu dinheiro, o que mais pesa no seu coração? Quem você tem medo de decepcionar? Quem você tem medo de perder? Ele está dizendo que seja o Senhor. Nas suas finanças, o que tem que pesar no seu coração, em primeiro lugar, é o Senhor. E olha só o que o texto diz para você dedicar ao Senhor o primeiro, as primícias. A palavra pode ser o primeiro ou pode ser o melhor de toda a sua renda. No mundo agrário antigo, onde tinha lavoura e tinha gado, quando dava cria nos gados, ou quando dava a primeira colheita, a primeira coisa que um sábio fazia é dedicava aquilo ao Senhor. Porque ele sabe que depende do Senhor. É uma gratidão ao Senhor. Gente, não conduza as suas finanças de maneira insensata. Deixe o Senhor reinar sobre as suas finanças também. Nós somos uma igreja muito tranquila que você sabe. A gente não fica manipulando ninguém de dinheiro, nem precisamos. Nós não ficamos dizendo para você, você precisa ofertar porque a gente precisa disso. Não, nós temos sido muito bem abastecidos. A questão não é essa. A questão é se você honra o Senhor ou não. Se você colocar como condição só a necessidade da igreja, você não honrará o Senhor. Porque Deus prometeu cuidar dos seus. Deus está cuidando e sempre cuidará dessa igreja. Amém, gente? A questão é se você honra o Senhor com as suas finanças ou não. Se o dinheiro é um ídolo, um falso Deus no seu coração. Se você está disposto a perder para que o Senhor ganhe no seu coração. Como eu disse, numa cidade gananciosa como Floripa, transvestida de bem-estar. Não podemos ser pessoas que não pensam duas vezes em trocar de celular, viajar para a Europa, viajar para os Estados Unidos, fazer isso, fazer aquilo, trocar de carro, trocar de aquilo, e o Senhor fica lá para trás. O Senhor tem que vir primeiro, você me ouviu? O Senhor tem que vir primeiro. Eu lembro na outra igreja, a secretária, a tesoureira da igreja chegou para mim e falou assim, pastor, eu já vou reter o seu dinheiro, o seu dízimo é na fonte. Facilitar para o senhor. Eu falei, tu não é Receita Federal não, minha irmã? Tá doida, é? Não. Não é tu que dá o dízimo por mim, não, eu sou crente, quem dá o dízimo sou eu, pô. Não, deposita tudo e deixa que eu dê. E ela falou, eu vou ficar acompanhando, pastor. Eu falei, acompanha? Acompanha que tu vai ver. Eu falei, honra teu servo, Senhor. Gente, todos nós precisamos honrar o Senhor. Isso pesa. E olha só qual é a recompensa que o Senhor diz. Verso 10, os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Você consegue imaginar uma safra cheia? Uma mesa farta, festa com muito vinho,
muita comida. E de maneira interessante, quanto mais ganancioso você é, menos você tem. Menos você aproveita. Quanto mais generoso e piedoso você é, mais o Senhor te dá. O Senhor não dá para pessoas gananciosas. E se você está pensando em dar só para que Deus te dê mais, a ganância também consegue moldar o seu coração impiedoso. A questão não é essa. O Senhor prometeu abençoar os seus filhos e cuidar deles. Amém, gente? Que honremos ao Senhor. Mas Ele termina dizendo: meu filho, agora nas circunstâncias da vida, a terceira marca externa é como enxergar as circunstâncias. Não rejeite a disciplina do Senhor e nem se aborreça com a sua repreensão. Esse é um tema grande. É chamado de teodiceia. Como um Deus bom permite coisas ruins na vida, inclusive dos seus filhos. E a pessoa sábia consegue enxergar o Senhor não apenas quando as coisas lhe vão bem, mas também quando as coisas lhe vão mal. O sábio consegue glorificar a Deus e dar glória a Deus quando as portas se abrem, mas ele também dá glória a Deus quando as portas se fecham. Porque ele entende que existe um Deus que é o seu Pai, que ele está ali repreendendo e disciplinando. Ele não olha a sua vida com base em circunstâncias aleatórias. Ele acredita que a sua história está sendo conduzida pelo Senhor Pai, que o instrui e o corrige. Está lhe ensinando, inclusive com as circunstâncias. A palavra não rejeites, ali é não resistir. Significa que com a sua mente você sabe que é Deus que está fazendo isso com você. Repreendendo, disciplinando você. Mas a expressão não se aborreça significa não te enojes. Significa as suas afeições. Não fique enfadado, enjoado, desgostoso quando as coisas não estão dando certo. Sabe por quê? Porque Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam o Senhor. A pessoa sábia vê Deus e dá testemunho de Deus quando Deus satisfez os desejos do seu coração. Mas a pessoa sábia também dá testemunho de Deus, também glorifica a Deus quando Deus fechou portas, disse não e pegou ela no chinelo. Porque ela sabe que Deus está cuidando dela. Eu lembro que um dos nossos presbíteros, nas nossas reuniões de presbitério, sempre falava isso. Olha, quando Deus diz não, quando Deus fecha a porta, é melhor para nós. Porque nós não precisamos mais decidir. Deus decidiu por nós. Basta a gente apenas se submeter. Isso é alguém que consegue enxergar a vida com a mão da disciplina do Senhor. Deixa eu te perguntar, você aceita a disciplina que vem do Senhor? Você aceita os nãos de Deus? Hoje você sabe que Deus diz não, não é? E para alguns de nós, a melhor coisa que Deus pode fazer é dizer não. Porque Ele sabe que se Ele disser sim, a gente vai estragar tudo. E Deus nos ama tanto que Ele é capaz de nos puxar pelo cabelo, a nos deixar sair correndo numa avenida com um monte de carro. Ele sabe que a gente vai colocar a nossa vida em risco. E Deus é capaz de nos disciplinar. De maneira interessante, eu quero terminar. Olha comigo o verso 12. Eu disse que toda a estrutura é uma estrutura, ordens negativas, ordens positivas, não é? E depois ele diz a recompensa. Mas o verso 12 destoa. Porque o verso 12 parece que não tem recompensa. Ele diz que você deve aceitar a disciplina do Senhor e glorificar a Deus mesmo quando coisas dão erradas na sua vida. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai repreende o Filho a quem quer bem. A recompensa da última marca da sabedoria é você saber que se Deus está dizendo não para você, se Deus está fechando portas para você, é porque você é amado por Ele. E não tem recompensa maior do que essa. Você me ouviu? Significa dizer que você sabe que Deus te ama, não quando Ele te dá tudo, porque Satanás quis dar tudo para Jesus e ainda assim era Satanás. Foi Satanás que disse a Jesus: se você me adorar, eu te darei todos os impérios e reinos deste mundo.
A evidência de que você é um filho de Deus não é que você está recebendo tudo. Essa é a evidência que você é um filho de um diabo. A evidência que você é um filho de Deus é porque tem coisas que não estão dando certo. Porque o Senhor está disciplinando e corrigindo você. Porque Ele está te dando tesouros no céu e não na terra. Ele está te dando uma glória eterna e não uma glória mundana e passageira. Você me ouviu? Não se entristeça. Nem te enojes da disciplina e correção do Senhor. Dê glória a Deus, porque você é um filho amado do Senhor. Amém? Fique de pé no seu lugar. Ô gente, esse é um tipo de sermão e de texto que você precisa refletir bem. E eu sei que quando você me ouvia, é óbvio, eu sei que você quer ser uma pessoa sábia, eu também quero. E eu quero encorajar você, eu quis encorajar você a sair daqui com sangue no olho. Como diz o pessoal mais para baixo do Rio Grande do Sul, com a faca na bota. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu e você carregamos marcas de tolice na nossa vida. Eu quero primeiro voltar para você e dizer para você que está começando a vida. Que dádiva você que está começando a vida. Ouça com seriedade. Busque ao Senhor, busque a palavra de Deus. Busque o seu caráter. Tema o Senhor, confie nele. Viva para a glória de Deus nos seus relacionamentos, nas suas finanças. Comece agora desde cedo. Desde cedo. Aceite a disciplina do Senhor. Você tem uma vida pela frente. Mas eu sei que eu falo também com pessoas que tendem a tolice. Se você está me ouvindo aqui, você carrega marcas de tolice. Ô gente, tem duas coisas. Primeiro, pare, pô. Você me ouviu? Uma coisa que o Senhor está dizendo para você nessa manhã, se você tende a tolice, é para, dá tempo ainda. Para e recomeça. O que é a eternidade diante de 40, 50, 60 anos? É apenas um ponto. Dá para recomeçar. Amém? Glória a Deus por isso. Recomece. Entregue-se ao Senhor mais uma vez. Mas eu quero te dizer, por fim, que você não tem que buscar o Senhor para que a sua vida dê certo. Não é assim que funciona. Jesus foi o único que a vida deu certo. Ele foi o único que confiou nos mandamentos do Senhor. Ele foi o único que não teve ídolos no seu coração. Jesus foi o único que avaliou devidamente a sua vida e a dos outros. Jesus foi o único que honrou o Senhor com os primeiros frutos do que ele tinha. Jesus foi o único que submeteu perfeitamente a vara da disciplina do Senhor. E porque Jesus fez isso por mim e por você, nós fomos aceitos e somos filhos amados. Nós não fazemos isso para que Deus nos dê algo em troca. Nós fazemos isso porque Ele é o grande amor da nossa vida. Você me ouviu? Porque Ele é o nosso Pai. E porque Ele merece ser honrado. Ele merece ser glorificado em quem nós somos. Por isso, se você tem que mudar, mude, pelo amor de Deus, mude. Algumas pessoas que estão me ouvindo precisam mudar, você precisa mudar, mas mude pelo bem da glória de Deus que você carrega. Você me ouviu? E tudo ficará bem. O texto diz que se nós servimos ao Senhor, feche os seus olhos, onde você está? O texto diz que se nós servirmos, se buscarmos e confiarmos no Senhor, teremos vida longa, cheia da shalom e paz do Senhor. O livro de Provérbios fica em suspenso, porque nós sabemos que muitos de nós, mesmo vivendo uma vida piedosa, enfrentaremos provações e dificuldades. Mas não sem esperança, porque um dia o Senhor restaurará todas as coisas. Um dia a shalom do Senhor restaurará, e você verá a sua família e o seu cônjuge completamente transformado. Você verá os seus amigos, seus irmãos da igreja completamente transformados, e você verá esse mundo experimentando a paz e a harmonia da shalom de Deus, porque Cristo Jesus, o único sábio, está fazendo isso por nós. Por isso, meu irmão e minha irmã, não desanimes, nem te aborreças, quando as coisas não dêem certo aos seus olhos. O Senhor está cuidando de nós, amém? Eu sei que você precisa orar. Eu quero que você faça a sua oração. Eu vou te dar alguns minutos.